Muito bem, meus queridos alunos, é uma satisfação imensa estar aqui com vocês e compartilhar com vocês conhecimento de matemática. Tá legal? Aqui quem vos fala é o professor Antônio Paulo, professor de matemática aqui do Centro de Mídia do Amazonas, e vou trazer hoje para você mais um tema. Esta vai ser a nossa aula de número 36. Objeto de conhecimento, ângulos, detalhamento, noção, uso e medida por meio de transferidor e ou tecnologias digitais. Resolver problemas utilizando a noção de ângulos. Muito bem, alunos. Caneta e papel na mão e fica atento que o professor vai falar aqui para você e vamos à aula. Muito bem, pessoal. Vou trazer aqui para você um tema importante, noção primitiva de ângulos. Mas afinal, então, né? O que é um ângulo? Pessoal, eu vou trazer para você aqui de uma maneira bem intuitiva, bem legal. Tudo bem? E aí, para começarmos aqui a nossa conversa, né, sobre ângulos, olha só, você sabia que o ângulo é muito utilizado no nosso dia a dia? E aí, você já sabia disso? Bom, se você não sabia, eu vou mostrar para você agora em quantas situações nós utilizamos, nós usamos o ângulo e nós nem percebemos isso. Vejam só. Desde a inclinação de uma rampa até o giro do ponteiro de um relógio, os ângulos estão presentes em diversos aspectos do nosso dia a dia. A inclinação da rampa é um ângulo cuidadosamente calculado para garantir a sua funcionalidade. Ângulos muito íngremes podem dificultar a subida. A abertura da tesoura é um ângulo que varia de acordo com o uso que se deseja dar à ferramenta. Para cortes mais precisos, é necessário um ângulo menor, enquanto para cortes mais grossos, um ângulo maior é mais adequado. O pouso e decolagem de um avião também dependem de ângulos precisos. O piloto precisa calcular o ângulo ideal para que o avião toque a pista com segurança e eficiência. Os ângulos estão em toda parte, nos ajudando a compreender e interagir com o mundo ao nosso redor. Muito bem, pessoal, vocês viram aí o quanto os ângulos são importantes, estão por toda parte, como diz aí o nosso narrador aí do nosso VT, né? Então, para continuarmos a nossa conversa sobre ângulos, nós vamos então aqui para a nossa primeira cartela e vamos definir o que é um ângulo, tá legal? Bom, você já sabe onde utiliza, lá em vários, tipo na rampa, para um avião decolar, todos esses lugares o ângulo é importante. Mas, enfim, o que é um ângulo? Matematicamente, pessoal, um ângulo é a medida da abertura entre duas semirretas que se encontram em um ponto comum. Aí você lembra que é semirreta, né? É uma linha imaginária, uma linha que tem início e não tem fim, né? Mas, enfim, o encontro dessas duas semirretas, essa abertura é o que nós vamos chamar de ângulo, tá legal? O professor vai sinalizar aqui na imagem. Temos aqui uma imagem, né? E aqui ó, nós temos as partes da semirreta, né? Porque sabe que semirreta é um segmento infinito, algo infinito, mas porém, nós temos aqui uma semirreta, aqui a outra semirreta. E o ângulo, meus queridos alunos, é justamente esta abertura, tá bom? Lembrando que essa abertura tem medida, até porque nós tratamos isso de matemática, então ela tem uma medida, esse ângulo tem nome, tem classificação, e aí tudo isso a gente vai ver aqui ao longo da nossa aula, tá bom? Então temos aqui um ângulo, aqui tem outro aqui na porta, olha só aqui, ó, abertura aqui no cantinho, ó. Isso aqui também nós temos diante aí de um ângulo, tá legal? Aqui na janela também, ó. Tem aqui também um ângulo. A abertura, né, a medida do espaço compreendido aqui entre as duas semirretas, tá legal? De uma maneira mais intuitiva, nós podemos dizer isso. Então, o ângulo é a medida da abertura entre duas semirretas que se encontram em um único ponto. Beleza? Vamos continuar aqui a definição. Quais são os elementos de um ângulo? Pessoal, o professor vai colocar aqui, ó, lembra que o ângulo ele é a abertura, né, entre as duas semirretas, e aí vou chamar bem aqui, ó, de O, tá legal? Vou trocar a cor do pincel, tá?
Só para ficar mais visível. Vou chamar aqui de O, tá bom? Vou chamar aqui de A e aqui B, tá bom? Temos aí as duas semirretas e temos aí o O. Esse O, pessoal, eu coloco já, é intuitivo a palavra origem, tá bom? Então, começou a dar nome aí para as coisas. Ó. Temos uma semirreta e já temos um ângulo aí, um vértice aí no vértice nós chamamos de O, tá legal? Bom, dito isto, ó, vamos à definição aqui, ó, que está aqui na cartela. O ponto O é chamado de vértice do ângulo, tá bom? Vértice do ângulo. A semirreta OA, atenção, pessoal, aqui o que está falando aqui, ó, semirreta OA. Aqui, ó. OA, tá bom? E aqui a semirreta OB, tá legal? Temos aí as duas semirretas. A semirreta OA e OB são chamadas de lado do ângulo. Claro, é muito tranquilo, são os lados, tá bom? Indicamos o ângulo por AOB, olha só, AOB, e lemos ângulo AOB. Então, quando for dar nome para esse ângulo, que nós temos aqui na nossa imagem, o nome dele, nós escrevemos assim, ó, nomenclatura, vamos nomear o ângulo, AOB, tá legal? Então, lemos AOB, com detalhe, ó, percebeu que tem aqui um acento circunflexo? O acento circunflexo bem aqui, ó, tá bom? Ele indica exatamente onde é a origem, tá legal? E aí, pessoal, tem mais um detalhe, eu vou complementar mais para você aqui, ó. Posso falar ângulo AOB? Também posso só falar assim, ó, O com chapéuzinho em cima. Deixa eu colocar bem aqui. O com chapéuzinho em cima, tá bom? Que é o acento circunflexo. Ele também vai nos dar a ideia que ali é o ângulo, tá legal? Bom, e o arco que liga os lados inicial, que os lados indica qual é a abertura do ângulo que estamos considerando, tá bom? Então, quanto está falando aqui dessa abertura aqui, né? Os lados indicam qual é a abertura. Bom, é muito intuitivo mesmo isso daí, né? Os lados indicam qual é a abertura, os lados indicam essa medida aqui. Ó. Tudo bem? Vamos continuar aqui. Bom, vamos então exercitar. Tá legal? Vamos praticar o que a gente aprendeu até aqui. Só relembrando, o que a gente viu, você vai voltar aqui, tá? Você sabe já identificar o ângulo, tá bom? O ângulo é formado pela origem e pelas duas semirretas, tá legal? E o ângulo, na verdade, ele é o espaço compreendido aqui entre as duas semirretas, tá legal? E para dar nome, nós falamos, ó, um lado, que é uma semirreta, falamos onde é a origem, colocamos o acento circunflexo, e depois falamos a outra letra que representa a outra semirreta. Tudo bem? Então, bora praticar aqui. Observe os ângulos a seguir e indique os vértices, os lados e como realizamos uma leitura em cada um deles. Bom, olha para cá. Ó. Para a letra A, temos aqui um ângulo, certo? Vamos indicar aqui a semirreta, os lados. Vamos indicar aqui os lados dele. Eu tenho aqui um lado que eu vou chamar... Eu posso pegar o pincel. Aqui o lado AB, tá bom? E aqui eu tenho o lado AC. Tudo bem? E o ângulo? Como é que nós vamos dar nome para esse ângulo? Nós vamos dar nome para esse ângulo da seguinte maneira. Ó. B, A, o circunflexo, C. Beleza? Demos o nome para ele. BAC. Nós estamos falando do ângulo, desse ângulo aqui de dentro. Tá legal? Tudo bem? Bom, pessoal, tem aqui ainda a letra B. Ó. Letra B, temos aqui o lado OK, vou sinalizar aqui o lado dele, OK. Temos aqui o lado OL, tá legal? E aí vamos dar nome para esse ângulo. O nome desse ângulo, LOK. Só vai fazer uma retificação aqui rapidinho na letra A, tá bom? Por quê? Porque, no geral, a forma mais correta de nós darmos o nome do ângulo é sempre considerando as coisas no sentido anti-horário, tá bom? E aqui na letra A o professor cometeu um pequeno equívoco, bem aqui, ó, vem aqui comigo. Temos aqui o lado AB, tá bom? O lado AC, e nós vamos falar, ó, CAB, tá bom? Porque nós vamos considerar o sentido anti-horário para poder dar nome para esse ângulo aqui. A mesma coisa nós vamos fazer aqui, ó, o lado OK, o lado OL, tudo bem?
e vamos considerar o sentido anti-horário. Sentido anti-horário, tá bom? Sentido anti-horário, então vai ficar L-O. Lembra que lá onde é a origem, que está o ângulo, vamos botar um chapeuzinho, que é o acento circunflexo, L-O-K. E aí temos aqui ainda a letra C. Ó. Uma das semirretas, né, vamos chamar aqui ó, de P-Q, tá legal? Com tracinho em cima. A outra, P-R, com tracinho em cima, que vai indicar aí que é uma semirreta, tudo bem? E aí vamos falar o ângulo. O ângulo, vamos ter aqui o ângulo R. Opa, não é O, ele é P agora, né? R, P, Q. Tá legal? Pronto, demos nome aí aos nossos ângulos. Tudo bem? Dito isto, vamos continuar, porque tem uma questãozinha bem bacana aqui. Bem, já que nós estamos tratando aqui de noção intuitiva, vem aqui comigo aqui, ó. Paulo e Mateus veem a trave de diferentes ângulos, conforme indicado na figura. Vamos ver o que nos aguarda de pergunta, hein? Considerando que apenas o ângulo de visão de cada jogador mostrado na figura influenciará na marcação do gol, quem terá mais chance de marcar o gol? E aí, lembre, só é um ângulo que vai influenciar. Olha a imagem. Quem tem mais chance? Paulo ou Mateus? E aí, meus queridos alunos, você vai analisar somente a medida do ângulo. E aí eu quero sinceramente que você perceba qual é o maior ângulo entre o ângulo que o Paulo possui para bater a bola, né, para fazer o gol, e o do Mateus. Tá? Então, eu espero, sinceramente, que nessa nossa questãozinha aqui você perceba que esse ângulo que o professor vai marcar aqui, ó, ele é maior do que o ângulo que o Mateus tem para fazer o gol. Tudo bem? Tá claro aí? Então, se perguntar quem tem mais chance de fazer o gol, é o Paulo, levando em consideração apenas a medida do ângulo que ele tem para chutar a bola no gol. Tá legal? Então, respondido, Paulo e Mateus vêm atrás de diferentes ângulos, conforme indicado na figura. Quem tem mais chance de fazer o gol? Quem tem mais chance de fazer o gol é o Paulo. Beleza? Bom, vamos continuar aqui, porque agora vamos falar da relação existente entre ângulo e giro. Tá legal? Vamos continuar aqui, olha só. Um giro é a rotação de um objeto em torno de um ponto fixo. É como se o objeto estivesse girando em torno de um eixo. Bom, vamos continuar aqui essa ideia. Imagina só, temos aí um atleta, e esse atleta aí está fazendo um giro, né, nessa barra. Nós temos aí um atleta que é a barra fixa, isso aí nas Olimpíadas é a barra fixa. É um dos 8 aparelhos utilizados na ginástica artística. É uma das disputas nessa competição, que existe na competição, né, nos Jogos Olímpicos aí. Tá legal? Então, temos aí, nós fazendo esse giro em torno dessa barra, tá legal? E aí isso vai nos remeter à ideia de ângulo e giro. Porque olha só o que nós temos aqui, ó. Veja os esquemas abaixo. Imagine um atleta fazendo um movimento em uma barra horizontal. A cada posição que ele se encontra, um ângulo se forma. Tudo bem? Acho que isso fica muito claro. Olha só aqui, ó. Temos aqui o atleta fazendo um giro aí, e perceba aqui, a indicação aqui é que ele deu aqui um giro completo, tudo bem? Deu aqui um giro completo na barra, certo? Então, giro de uma volta completa, nós representamos na linguagem matemática desta maneira aqui, ó, origem, CG, tá legal? Esse símbolo aqui quer dizer que ele deu uma volta completa, e em especial, vou já antecipar para você que como ele deu uma volta completa, ele deu uma volta de 360 graus, tá legal? Olha outra situação do atleta aqui, ó. Ele deu um giro agora de meia volta, tudo bem? Então, qual é a relação existente em relação ao giro de meia volta e a linguagem matemática? Está aqui, ó. Um giro de meia volta, nós representamos da seguinte maneira, ó. Meia volta, ó. Tudo bem? E em graus, pessoal, meia volta quer dizer que ele deu 108, ele percorreu, né, nesse giro aí, 180 graus. Tá legal? Continuando, temos aqui outra situação. Ele deu um giro aí só de 1/4 de volta, certo? Ele ainda estava naquele movimento para conseguir fazer o giro na barra, né? O giro completo, então até aí ele tinha dado 1/4 de volta. Representamos matematicamente usando esta linguagem que está aqui ao lado, ó. Tudo bem? Lembrando, esse símbolozinho aqui representa
metade de um círculo trigonométrico, representa 90 graus, tá bom? E como ele deu um quarto de volta, vamos lá, né? Deu um quarto de volta, então, ele deu, na verdade, ele percorreu 90 graus. Beleza? Bom, pessoal, falando disso até aqui, vamos agora continuar, né? Porque agora eu vou mostrar para você a medida, como medir ângulo, tá legal? Você já sabe o que é um ângulo, você já sabe que ele tem uma relação com o giro, né? Cada parte de um giro representa um ângulo. Agora vamos ver aqui como nós fazemos essas medições, tá bom? E pessoal, para medir ângulo, um dos instrumentos utilizados é o que nós chamamos de transferidor. Acompanha só aqui, ó. Temos aqui na tela, aqui, ó, um transferidor, a imagem de um transferidor. O equipamento utilizado para tomar medidas de ângulos é conhecido como transferidor. Tá legal? E aí vai de você perceber que esse transferidor que eu tenho aqui, ó, ele tem medidas aqui na parte de dentro e também tem na parte, como se fosse dizer, na parte de fora, tá bom? Por quê? Porque vai depender da posição que você vai medir o ângulo, tá bom? Se você vai estar medindo no sentido horário, ó, quando eu falo horário, eu estou falando no sentido do relógio, tá bom? Ou no sentido anti-horário. Então, dependendo de qual sentido você for medir, você vai observar aí no transferidor para poder identificar a medida do ângulo, tá legal? Tipo, nesse caso aqui, ó, se eu tivesse um ângulo, vamos detalhar, não tem uma questão, uma cartela que vai detalhar melhor isso, tá bom? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui no nosso raciocínio. O transferidor, quais são os elementos de um transferidor? É o centro do transferidor, que é bem aqui, ó. E aqui é a linha de fé, tá bom? E, claro, esse modelo, pessoal, é um modelo de 180 graus, tá bom? Porque tem outros modelos também, que são modelos de 360 graus, mas o professor escolheu trazer esse modelo aqui para você, porque ele é de mais fácil compreensão, tá bom? Uma vez que, claro, estamos tratando ainda das noções sobre ângulos, beleza? Bom, falando disso, veja só aqui, ó. Agora, veja como podemos usar o transferidor para medir o ângulo em graus. Primeira coisa, posicione o vértice do ângulo no centro do transferidor, certo? Primeira coisa, posicione o vértice do ângulo no centro do transferidor. Depois, você alinhe uma das semirretas com a linha de fé do transferidor. Só vai voltar aqui rapidinho no nosso transferidor. Ele está falando aqui, ó, linha de fé, tá, pessoal? Isso aqui, ó. Essa linha de fé tem que estar no lado, alinhado aí com um dos lados do ângulo, tá legal? Então, bora continuar. Observe, no item 3 aqui, ó, o terceiro. Observe a direção em que será feita a medida, tá bom? Se você for considerar sentido anti-horário, ou no sentido horário, ou no sentido anti-horário. E aí tem que ficar atento para as medidas, na hora de fazer a medida, senão pegar a medida pela parte de dentro ou pela parte de fora do transferidor. Mas o professor vai mostrar para você aqui, bem bacana para você compreender isso. Bom, e no final, claro, leia a medida na escala do transferidor. Certo? São 4 passos aí que nós temos aí para poder estabelecermos a medida de um ângulo, beleza? E aí, pessoal, olha só. Para você compreender legal como que usa o transferidor, o professor vai trazer aqui uma animação que vai ajudar você nessa compreensão. Acompanha só. Olha os passos aí que tem que fazer. Você tem aí um ângulo, tá legal? Depois, ó, posicione o transferidor exatamente, ó, no vértice aí, ó, o centro do transferidor na linha guia aí, ó, como você está vendo. E aí, claro, ó, vai lá no transferidor lá em cima e estabelece a medida. Tá legal? E se tivesse um outro ângulo, como nós temos aí um outro ângulo que está sinalizado aí de verde, ó, mesma ideia, ó, tem que estar centralizado, posicione o vértice do ângulo no centro do transferidor, tudo bem? E aí depois alinhe uma das semirretas com a linha de fé, e aí depois vai lá nas medidas e verifica a informação, quantos graus, né, esse ângulo mede, tá bom? Nesse caso, nós estamos considerando o sentido anti-horário, tá legal? E nós estamos considerando aí a parte de dentro, ó, a parte de dentro, as informações que estão na parte de dentro aí do transferidor. Tá legal? Bom, dito isto, vamos aqui ver o que nos aguarda ainda aqui, ó.
Deu para entender bem aí, ó? Para usar o transferidor, posiciona direitinho e aí vem lá a linha de fé e depois você verifica aí qual é a medida do ângulo, tá bom? Continuando aqui, ó, vamos lá. Tipo de ângulo. Pessoal, tem mais tipos de ângulo, mas o professor vai antecipar para você aqui pelo menos 3 tipos de ângulo, tá legal? Vejam só, o primeiro é o ângulo que nós chamamos de ângulo agudo. O que é um ângulo agudo? É um ângulo cuja medida da abertura é menor do que a medida da abertura de um ângulo reto. Como assim? É um ângulo que tem medida menor do que 90 graus, tá bom? Lembrando, ó, que 90 graus está bem aqui, ó, no transferidor. Está aqui, ó. Todo ângulo que tiver uma abertura menor do que 90, esse ângulo nós chamamos de ângulo agudo. Beleza? Ângulo reto. Ângulo reto, ó, ângulo reto mede o mesmo que 90 graus. É o mais fácil que tem, tá, pessoal? Ângulo reto, ele tem que medir exatamente 90 graus. Tá legal? Vamos continuar aqui, ó. O ângulo obtuso, ó. Um ângulo obtuso é o ângulo cuja medida de abertura é maior do que a medida da abertura de um ângulo reto, é maior do que 90 graus. É chamado, então, de ângulo obtuso. Olha só. Se for maior do que 90, olha para cá. Maior do que 90, então nós estamos diante de um ângulo obtuso. Beleza? E ainda tem mais o ângulo raso. Olha, raso, pessoal. O ângulo raso é aquele ângulo também conhecido como meia volta. Nós vimos lá em cima no início da nossa aula. E ele mede exatamente 180 graus. No nosso caso, ele mede o transferidor que nós estamos usando daquele. Nosso transferidor é um transferidor de 180 graus. Beleza? Vamos continuar aqui na nossa aula que nos aguarda. Nesta imagem, vamos identificar onde podemos indicar o ângulo agudo, o ângulo reto, o ângulo raso e um ângulo obtuso. Pessoal, agudo você já sabe. Menor do que 90 graus, tudo bem? Então, ângulo agudo menor do que 90. Bora pensar bem aqui, ó. Qual ângulo é esse, hein? Agudo, obtuso, será que ele é maior do que 90? Com certeza, tá, pessoal? Ele é um ângulo maior do que 90, esse ângulo aqui. Então, esse ângulo aqui, ele é um ângulo obtuso, tá bom? E esse aqui do cantinho aqui, ó. Esse aqui do cantinho da casa, perceba, é um ângulo fininho, fino. Ele é um ângulo menor do que 90. Esse ângulo aqui, ó, ele é um ângulo agudo, tá bom? Vamos continuar aqui analisando a nossa casinha aqui, ó. E esses ângulos aqui, ó. Lembra da nossa imagem lá do ângulo reto? É um ângulo reto, ele é um ângulo que mede exatamente 90 graus, tá bom? Então, esse ângulo aqui, ele é um ângulo reto, tá legal? E esse outro da outra porta? Também, pessoal, também um ângulo reto. Na outra porta, também é um ângulo reto. São semelhantes, só muda a posição, tá bom? Ainda temos mais um ângulo aqui, ó. Vou falar agora desse ângulo aqui, ó. Ele equivale a algo parecido com um transferidor. Lembra? Então, ele é dito como ângulo raso. Então, esse cara aqui é um ângulo raso. Beleza? Bom, fizemos a análise da nossa casinha. Vamos aqui exercitar. Com auxílio do transferidor, obtenha a medida da abertura dos ângulos a seguir. Pessoal, temos aqui a letra A, B, C, D, temos aqui alguns ângulos. O professor vai usar um transferidor aqui, tá legal? Que vai nos ajudar a estabelecer essas medidas, tá bom? Bom, pegamos aqui o transferidor, certo? Primeira coisa que a gente tem que fazer, posicionar o vértice do ângulo no centro do transferidor. Então, olha só. Pego aqui, ó, posiciona aqui no centro do transferidor. Certo? E aí, qual é a medida desse ângulo? Olha só, não tem uma medida aproximada, tá bom, pessoal? Vamos lá aqui, ó. Qual é a medida desse ângulo? Aproximadamente eu posso dizer que esse ângulo mede... Olha só trazer aqui para visualizar, para melhorar a sua visualização. Ele mede aproximadamente 35 graus, tá legal? Aproximadamente 35 graus. Beleza? Bom, vamos continuar. Vamos analisar outro ângulo, a letra alternativa B, ó. Vem aqui comigo. Vamos posicionar o transferidor, ó. Marca bem aí, ó. Posicionar o transferidor. Certo? E aí a gente vai analisar o ângulo medido, tá bom? Estamos analisando, neste caso, no sentido
anti-horário, tá bom? Nesse transferidor que nós estamos utilizando, perceba que as medidas de cima do nosso transferidor são as medidas que se referem à medida anti-horário, tá bom? E as de baixo, a medida no sentido horário. Então, dito isto, ó, quanto mede esse ângulo? Vamos conferir aqui para ficar melhor? Esse ângulo mede aproximadamente 120 graus. Tá legal? Estou mostrando assim, pessoal, que é para você aprender a usar o transferidor, tá bom? Certo? Bom, vamos agora medir o ângulo C, ó. Vem comigo aqui, ó. O professor vai posicionar aqui o transferidor, ó. Vamos tentar aqui da melhor maneira possível. Acho que tá bom aqui. Vamos conferir aqui se a linha tá certinho. Conferir aqui com a linha de fé. Tá aceitável. Você tem que ter esse cuidado, tá bom? Para você ter o melhor valor possível, tá bom? Quando você for utilizar o transferidor. E aí, feito isso, ó, qual é a medida do ângulo nesse nosso transferidor? Vamos ampliar aqui, ó. Vamos lá. No sentido, ó, estamos considerando o sentido anti-horário, tá bom? 10, 20, 30, 40, 50, 70. Olha só, o nosso ângulo tem, então, aproximadamente 80 graus. Beleza? Bom, aprende aí, ó, como é que a gente usa o transferidor. Ó. Olha só, mais um ângulo aqui que o professor vai usar. Ó. Vem aqui, ó. Vamos posicionar o transferidor aqui, bem no vértice. No vértice aí do nosso ângulo, tá legal? E aí nós vamos olhar no transferidor para verificar a medida, tá bom? E aí, ó, novamente, pessoal, nós estamos considerando a medida no sentido anti-horário, tá bom? Sentido anti-horário, lembrando que é o sentido contrário do relógio, né? Ó, estamos considerando esse sentido aqui, tá bom? Sentido anti-horário. Beleza? Perceba que aqui na parte de cima, ó, esse nosso transferidor ele dá a informação da medida do ângulo quando estamos medindo no sentido anti-horário, tá bom? Esse aqui de baixo, pessoal, ele dá a informação se nós fôssemos medir no sentido horário, tá legal? Beleza? Bom, disse isso, qual é então a medida do nosso ângulo aí, da nossa alternativa D? Olha para cá, ó. Vamos lá, aumentar para ficar mais visível aí para você. 160, olha onde nós estamos falando, ó. Ó, vem me medindo aqui, ó. Opa. Deixa eu tentar pegar o sinalizador aqui. Não vai. Bom, 130, 140, 150, 160 e mais a metade, ó. Tá na metade entre o 160 e o 170. E aí, nesse caso, nós temos aí 165 graus. Beleza? Espero que você esteja entendendo aí como é que a gente usa o transferidor, tá bom? Vou só relembrar aqui rapidinho. A primeira coisa que você tem que fazer é pegar o transferidor, é posicionar o transferidor no vértice do ângulo, tá legal? Primeira coisa é posicionar o transferidor no vértice do ângulo, tá bom? Bom, vamos lá. O professor vai colocar de novo o transferidor só para finalizar a ideia, tá bom? De como você utiliza o transferidor, certo? Vamos lá. Pegamos o transferidor, tudo bem? Aí, imagina que o seu transferidor não vai estar na posição certa. Tudo bem? Aí você vai trazer, ó, vai lá no ângulo, posiciona, certo? Mas tem que alinhar um lado do ângulo com a linha de fé. Lembra que o senhor mostrou lá? Então, para alinhar, vem aqui, ó, gira o transferidor, aí alinha, faz esse alinhamento. Depois de fazer o alinhamento, aí sim, aí você vai olhar para a medida, tá bom? Aí o professor vai diminuir ele aqui, só para a gente, para sair da posição. Vamos lá, bora diminuir um pouquinho, para melhorar para você visualizar a medida, tá bom? E aí, ó, feito isso, melhorou para visualizar a medida, tá bom? Aí você ainda tem a lupa aqui, ó, ainda vem com a lupa e mostra para você, no nosso caso aí, o ângulo médio é aproximadamente 80 graus. Beleza? Espero que você tenha compreendido aí o conteúdo. Vamos finalizar aqui, que o professor trouxe aqui essa resolução aqui numa cartela, certo? E aí temos aí, ó, nossa resolução no A é 35 graus, letra A 35 graus, letra B 120, letra C 80 e letra D 165 graus. Beleza, pessoal? Olha só, espero sinceramente que vocês tenham gostado da aula, que você tenha aprendido um pouco mais sobre ângulos, tá bom? E, em especial, tenha aprendido como utilizar o transferidor, ou melhor, em especial, como classificar os ângulos em agudo, obtuso, reto, né?
E, além disso, né, saber utilizar o transferidor, que isso é muito importante na carreira acadêmica de vocês. Tá legal? Assim eu finalizo, chego aqui ao final da nossa aula. E, claro, estarei aguardando vocês aqui no nosso próximo encontro. Até a próxima.